Bom, vamos falar um pouquinho sobre o presidente Jair Bolsonaro, que hoje deu uma entrevista à TV da Jovem Pan. Coloca aqui na tela para mim. A gente tem a reportagem ele falando justamente sobre a questão dos precatórios, que eu acho que é um assunto extremamente importante, tanto do lado jurídico quanto político. Ele disse hoje que o governo não tem como pagar os precatórios previstos para 2022 e cobrou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, coloque em pauta a proposta, né, que adia e limita o pagamento dos precatórios quando ele chegar a casa. A PEC também abre espaço para o governo gastar os 83 bilhões a mais de 2022, o ano que Bolsonaro vai tentar a reeleição, se ele tentar, se ele, né, fechar com algum partido. Essa proposta ainda está tramitando na Câmara, onde deve ser votada no plenário ainda hoje. Eu queria começar pelo lado político com o Creomar, depois até saber do lado jurídico, que tem muita também complicação isso. Creomar, do lado político, o que está em jogo aí nessa história dos precatórios, essa pressão do presidente Bolsonaro ao Congresso e a resposta, inclusive, que ele tem, muitas vezes, bem positiva do Congresso? Então, Fabiola, eu creio que para tentar esclarecer aqueles que nos assistem o que está em jogo aqui, a gente precisa imaginar a seguinte situação. Vamos fazer a presente alegoria. Vamos imaginar que eu, você, Augusto e aqueles que nos assistem queriam reformar uma casa, a casa em que nós vivemos, né? E o esforço de fazer a reforma dessa casa, nós fomos ao mercado e conseguimos crédito. Isso quer dizer, nós nos endividamos. Nós nos endividamos sob a promessa de que em determinado momento nós faríamos esse pagamento, né? Na hora que chega o pagamento, tendo em vista que nós nos endividamos em um valor muito maior do que a nossa capacidade de pagamento, e nós temos outros interesses, como dar uma festa, por exemplo, de aniversário para um filho, ou fazer um jantar para a esposa, nós voltamos ao mercado e dizemos, olha, a gente não vai conseguir pagar. Só que para tentar dar uma espécie de um recorte legal a isso, eu vou e crio uma regra para garantir que eu não faça esse pagamento. Toda essa alegoria serve para explicar mais ou menos esse movimento dos precatórios, que significa dizer o quê? O governo tem uma série de compromissos que devem ser quitados, por assim dizer, e a partir da necessidade que se tem com uma confluência de ano eleitoral, de uma série de dificuldades que o governo cria para si mesmo do ponto de vista político, que geram instabilidades do ponto de vista econômico, o governo se vê hoje diante de uma escolha difícil. E a escolha é, ele honra o compromisso ou ele cria uma espécie de guarda-chuva que garanta recursos para que ele tenha um desempenho melhor diante do ano eleitoral. O governo, obviamente, sobretudo no que diz respeito ao apoio que tem na Câmara dos Deputados, parece muito focado na ideia de que vale a pena dar uma mensagem que é conflitiva àqueles que estão no aguardo do recebimento desse endividamento, para jogar todas as fichas, por assim dizer, numa ideia de reeleição. O grande problema que envolve o ano de 2022, então, Fabiola, é que 2022 não é o último ano da República Federativa do Brasil. E não importando se o presidente da República seja Bolsonaro em 1º de janeiro de 2023, ou quaisquer outros dos pré-candidatos que se colocam como proponentes da próxima eleição, o país vai ter uma grande dificuldade de honrar seus compromissos. E aí, voltando à nossa alegoria da reforma da casa, o grande problema de você se negar a pagar aquilo que você deve, ou de criar estruturas legais que deem subterfúgios para não pagar aquilo que você deve, é que, normalmente, maus pagadores são devedores recorrentes. E nós vamos precisar voltar ao mercado em algum momento para pedir novos empréstimos. E aí a questão é, aqueles que nos emprestaram dinheiro anteriormente, possivelmente, se o fizerem novamente, vão exigir condições draconianas, isso quer dizer, condições mais rígidas, condições mais complicadas. E isso tende a alimentar uma roda que pode colocar em risco talvez um dos maiores ganhos civilizacionais do Brasil recente, desse Brasil democrático, que é a ideia de que nós tínhamos a inflação sob controle. Ao fim do dia, nós temos a construção de uma engrenagem que pode resultar em uma tempestade perfeita no ano de 2023, e olha que nós já passamos por uma nesse binômio que é 2021. 2022 não é o último ano da República Federativa do Brasil. Essa é boa, hein, professor Creomar?
Ai, 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 eu espero que isso seja verdade, que não seja o último ano nosso.